Olá, amados. Estaremos refletindo nesse momento em um livro do Velho Testamento, em um profeta que eu tenho certeza que você já ouviu falar desse profeta, conhecido como profeta Fujão, mas ele nos traz assim uma mensagem grandiosa para as nossas vidas e tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Portanto, fique até o final desse vídeo e deixe que o Espírito Santo de Deus conduza os seus pensamentos. Mas antes, nos ajude aí nessa plataforma, se inscrevendo. Ative aí também o sininho e assim você estará recebendo as novidades postadas. Deixe seu like para que o YouTube esteja entregando para mais pessoas e você também, de certa forma, estará ajudando outros a conhecer a palavra de Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aqui, queridos. Apenas esses dois versículos, mas vou estar fazendo uma explanação rápida dentro do texto e do contexto para que vocês possam compreender esse chamado de Jonas. Se você, ou se eu, ou se nós nos colocarmos no lugar de Jonas, talvez a gente possa compreender o que se passava na mente dele. Porque a cidade de Nínive era uma cidade muito bárbara, muito cruel. Os soldados assírios, quando pegavam seus adversários, eles decapitavam, esfolavam, eles degolavam mesmo, eles não tinham assim nenhuma piedade no coração. Porque era isso que estava na mente e no coração deles, de destruir ferozmente todos os seus adversários. Talvez tenha sido por isso que Jonas se sentiu medo e se esquivou da missão que Deus permitiu, que Deus pediu que ele fizesse. Deus pediu que ele se levantasse, não que ele estivesse deitado, mas numa ideia de ação, para que ele fosse até a cidade de Nínive e clamasse, ou seja, ele pregasse contra aquela cidade, porque a maldade daquelas pessoas, a crueldade daquelas pessoas já tinha subido até Deus. E Deus estava realmente assim, pronto para destruir aquela cidade. Mas já outros acham que Jonas realmente tentou esquivar e fugir não por medo, mas sim porque conhecendo as misericórdias de Deus, sabendo se aquelas pessoas, quando ouvissem a palavra de Deus, se arrependessem, Deus realmente se arrependeria do que tinha dito e não os destruiria aquela cidade, não destruiria aquelas pessoas. E Jonas realmente estava convicto disso, estava certo disso. Mas Jonas fugiu. Ele recebeu uma missão de ir para Nínive, mas ele pegou um navio que ia para Tarsis, né, ao sul da Espanha. E, na verdade, ele ficou ali muito tempo, nessa viagem de barco. Porque, na verdade, o destino dele não era para lá. E muitas coisas aconteceram porque Jonas teria desobedecido ao Senhor e não poderia seguir este rumo. Por isso, Deus fez cair naquele mar uma grande tempestade. Os marinheiros não sabiam o que estava acontecendo, achando que nunca tinha enfrentado uma tempestade daquela. Já tinha enfrentado diversas, mas não como aquela, a ponto de ter que desfazer de todas as suas fazendas, jogar todas as suas mercadorias em água para que aliviasse o peso do navio, para ver se algo poderia assim melhorar o navio a ponto de não afundar. Mas nada disso resolveu. Até que lançaram sortes ali, né, para ver realmente quem era a culpa, porque alguma coisa estava acontecendo. Mas antes disso, eles observando no barco, percebeu que alguém tinha entrado e não estava entre eles. Então eles foram até o porão do navio, encontrou Jonas, trouxe Jonas para cima do navio, começou a fazer questionamentos para ele, e Jonas, resumidamente, né, abriu o coração e disse para eles: olha, tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha. Eu estou realmente desobedecendo ao Senhor, porque Ele me pediu para ir a uma cidade pregar, porque eu sou hebreu, né? Eu sirvo ao Deus dos céus e da terra, aquele que fez o mar e tudo que nele há. Jonas pregou realmente para aquelas pessoas.
Deus disse, olha, para resolver esse problema vocês precisam me lançar e jogar na água. E eles ficaram realmente com medo e temerosos, né? Achando que ia matar tirar o sangue de um inocente, mas eles teriam que fazer isso. Lançaram Jonas e a gente percebe que mesmo naquela situação, aqueles homens oram a Deus, de certa forma se converte e conhece quem é o Deus de Jonas. E depois que Jonas foi lançado no profundo dos mares, realmente ficou numa situação praticamente para eles, morto. Mas Jonas, como era um homem de Deus, no capítulo 2 fala que ele orou, né, a Deus e pediu, Senhor, misericórdia, que ele estava arrependido e sabia que Deus estava a ponto de ouvir a sua oração e poderia dar uma nova chance. E Deus fez isso para ele, enviando-lhe um peixe, né, que o tragou e levou Jonas de novo para o mesmo lugar de onde ele tinha entrado. Jonas teve que fazer essa viagem a pés, longos dias, mas ele chegou lá e proclamou realmente naquela cidade a palavra de Deus, dizendo, olha, dentro de 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Se vocês não se converterem das suas maldades, Deus destruirá toda esta cidade. Dentro de pouco tempo, Jonas pregou para toda aquela cidade, e diz a palavra do Senhor que aquelas pessoas se converteram da sua maldade, a ponto de se vestir de saco de cinza, demonstrando assim uma alta reverência, uma alta arrependimento por tudo que eles fizeram. E Deus realmente se arrepende da maldade que disse que traria aquela cidade e não trouxe. E Deus dá a oportunidade para aquelas vidas, e Jonas realmente, nos textos a seguir, eu vou só resumir, que Jonas não gostou da situação, achando realmente que Deus não poderia ter feito isso. Jonas era um pouco egoísta, não queria que Deus salvasse os ninivitas por serem muito cruéis, muito maldosos. Mas nós não somos como Deus. Os caminhos nossos não somos como os do Senhor. Os pensamentos nossos não somos como os pensamentos do Senhor. Diz lá em Isaías. São bem maiores que os nossos. Por isso, Deus realmente trouxe misericórdia e salvação para todas aquelas pessoas. Isso nos mostra que, por mais que alguém seja ruim, seja maldoso, por mais que alguém pratique a maldade, sempre terá uma chance de arrependimento. E Deus sempre vai dar a oportunidade de absolver, de perdoar essas pessoas quando elas realmente reconhecem que erraram e voltam para Deus. E assim, você pode fazer tal como aqueles ninivitas, tal como eu fiz, tal como você que está me ouvindo talvez também não nasceu em um lar cristão, conheceu realmente todos os caminhos tortuosos, vivíamos desgarrados como ovelhas, mas devido às misericórdias do Senhor, hoje nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aquele que um dia, né, Deus deu Cristo para morrer em nosso lugar. E hoje nós somos salvos pelo precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. E temos o poder agora de fazer a missão que Jonas ficou com medo de fazer, e que muitas vezes nós também tememos em fazer, mas que possamos buscar forças no Senhor e ir avante, porque muitas pessoas estão em trevas, precisando de ouvir a palavra de salvação, de ouvir a palavra de arrependimento, tal como os ninivitas, aqueles bárbaros assírios. E assim possamos dar continuidade na obra até que o Senhor venha e nos leve para as mansões celestiais. Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, em nome de Cristo.